do mundo secular e daqueles que ocupam cargos estratégicos na área da educação secular, está ocupado por pessoas com mente materialista, secularizada. Então, qual é a visão que marca o perfil desse tipo de professor e que tipo de visão está sendo passada para esse adolescente? É a chamada visão existencialista. Qual é a visão existencialista? Basicamente, de um modo muito simples. Você estabelece o seu momento. Aqui e agora. Aquilo que é importante para você, aquilo que dá sentido para a sua vida. Você gosta. Vamos aqui falar as claras. Você gosta de ser homossexual, se isso lhe dá prazer, se isso dá sentido à sua vida, então seja homossexual. Né? Se beber é o que dá prazer à sua vida, então beba. Isso é existencialismo. Mas isso às vezes não é só no mundo secular, na vida cristã também. O direcionamento do certo e do errado depende do seu ponto de vista. Isso tem que estar dentro. O que acontece? A influência da sociedade dentro do círculo evangélico é muito forte. E eu vou tratar disso hoje à noite, na minha plenária. O que acontece? Nós perdemos aquele senso que o professor Rubens Amorese, aqui de Brasília, chama de nomos, que é o senso de pertencimento, de identidade, não é identidade cristã. Então, o que acontece hoje? Hoje eu quero um culto de fogo. Eu vou na igreja do Replé. Sério? Hoje eu quero um culto para refletir. Então eu vou naquela igreja. Hoje eu quero um louvorzão. Esse é o quadro da igreja. E esse quadro é gerado pelo que nós chamamos de pós-modernidade. Eu vou tratar disso à noite, né? Então eu não quero trazer para cá, né? Mas é um assunto que a irmã trouxe e é válido. Por quê? Porque mesmo dentro da igreja, os nossos adolescentes, principalmente em alguns segmentos, né, eles estão sendo levados a viver esse tipo de vida. Não importa o comprometimento, não importa o compromisso, não importa a fé, a questão da identidade. O que importa é eu aproveitar a vida, é eu viver a vida. Pois não, meu irmão? O terrível hoje é que essa questão de homossexualismo é passada de uma maneira muito sutil. Não é, achei, tem que ser certo. Não, a coisa é colocada de uma maneira muito sutil para ser normal, você não pode discriminar ninguém, e aquilo torna-se normal. Esse que é acho que o grande problema que a gente enfrenta hoje. Porque a gente não pode discriminar, hoje não discrimina ninguém. Como é que você vai discriminar um homossexual? Né? Mas por quê? Além de ser falado isso é tratado em novela, isso é tratado em programas de TV, isso é tratado na escola, assim, na escola, para você aceitar as diferenças. Isso é uma maneira tremenda. Então, quer dizer, se a gente der bobeira, por exemplo, hoje a gente... Eu sei que é errado o homossexualismo, eu sei que é. Mas, por exemplo, eu tenho amigos homossexuais e convivo com eles um amor. Sim. Claro. Eu também tenho. Eu também tenho. Mas esse sistema da gente é muito... Deixa eu pegar o seu ponto para avaliar. O que acontece? Interdisciplinaridade. Veja, eu estou simplesmente aqui trabalhando, jogando para lá, jogando para cá. O que acontece hoje? E existe toda uma orquestração e dentro desse processo, dessa orquestração, existe aquilo que chamamos de mídia, correto? Mídia. E a mídia hoje trabalha para robotizar a sociedade. O que significa robotizar? Significa fazer com que as pessoas não pensem, correto? Mas a mídia pensa pelas pessoas. Então o que a mídia diz é verdade. E você simplesmente assume aquilo como verdade e você não pensa. Ela deseduca, ela desinforma, ela desestrutura e você não pensa, você não raciocina, você prefere. E eu vou trazer aqui para dentro da igreja, acontece a mesma coisa. Os nossos irmãos hoje não querem pensar, querem que o pastor pense por eles. Não querem pensar.
Muitos dos nossos problemas decorrem por falta da capacidade de pensar. Uma das coisas que Deus nos deu, e Deus não foi para fazer compor esteticamente o corpo, Deus nos deu cabeça, Deus nos deu cérebro, e Deus nos deu cérebro para pensar. Você não pode deixar que as outras pessoas pensem por você. Você tem que pensar. Mas a sociedade de hoje, influenciada pela mídia, e aí eu vou só citar uma frasezinha de um livro que eu estou acabando de ler do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, A Arte da Política, um livro com 600 e tantas páginas, e ele diz uma frasezinha no meio de um dos capítulos. Ele diz assim: a opinião pública é o que a mídia publica. Entendeu isso? A Globo diz, no dia seguinte, você passa a ser um fantoche da Globo. Ela conduz a massa, e você já percebeu, por exemplo, que hoje está tudo preparado para que o atual presidente não seja eleito, seja nomeado no dia 3 de outubro, né? Sem mais nem menos, porque não tem oposição, não tem qualquer outro candidato. Então nós vamos lá simplesmente no dia 3 de outubro, dia 1º de outubro, nomear, porque esse é o papel da mídia hoje. É a mídia que deseduca, é a mídia que ocupa o seu papel de pensador. Ela faz isso no seu lugar e joga para você. Então aí nós temos todos esses problemas, tanto lá fora quanto dentro da igreja. Nós somos preguiçosos. Aí o que acontece? A gente faz na igreja um clube de entretenimento para segurar o adolescente, não é verdade? Para segurar não sei mais quem, mas fundamentos teológicos, onde eles estão. Então, eu estou terminando, já vou falar, ele dá a palavra por ordem, aquele irmão lá levantou a mão. Existem carências, correto? Nós levantamos aqui as carências. Amanhã, nós vamos saber como lidar com essas carências, do ponto de vista da interdisciplinaridade, né? Porque as carências estão aí. Os adolescentes de hoje, na minha época, ser virgem era uma honra. Quantos casaram virgens aqui? A pergunta é bem perigosa, né? Perdão pela pergunta. Hoje mesmo teve um assunto desse no programa da manhã do jogadores. Eu gostei muito. Uma das jornalistas lá na Alemanha enfatizou a vida, né, secular do jogador Kaká. E abordaram isso. O Kaká foi um exemplo. Ele próprio disse que namorou e como cristão ele tinha um compromisso com a sua namorada de se preservar para o casamento. Ainda bem que é o referencial, isso ajuda. Mas na nossa época, virgindade era motivo de quê? De honra. Hoje você falar que um adolescente falar que é virgem, é motivo de quê? Não é nem opção, é zombaria, porque é quadrado, é ultrapassado, não é? Há casos aí, né? A professora Elaine deve citar na plenária dela, porque é assunto dela também. Ela chega num lugar, não é? E depois do evento ela ficou com o pastor pelo lado de fora, e eu não sei o que houve lá exatamente, que ele emprestou o carro para o filho, e o filho pegou a namorada, estava com ela em casa, e dali a pouco ficaram ali aguardando chegar, e só tem que esperar mais uma hora, porque ainda a minha outra filha está com outro namorado, mas estavam em casa, vivendo a vida de casados, como se fossem casados em casa, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso dentro da igreja, permissividade, não é? Então, ser virgem hoje é motivo de chacota, de zombaria. Agora, como é que eu vou dar os fundamentos teológicos para esse adolescente? É isso que a gente vai tentar amanhã trabalhar. O senhor pode, o senhor levantou a mão, você de camisa amarela, e depois quem levantou a mão foi o senhor. E aí a gente encerra por aqui, que são 4h15. Oi? Pois é, o período interbíblico, né? A senhora não anotou, não? Eu vou passar depois. É porque eu tive. A senhora não estava aqui, eu tive problema com o meu laptop. Aí ele teve problema no condutor de energia. Graças a Deus que não foi a placa ruim. Se fosse,
eu teria que comprar outro, né? Então eu não tive tempo suficiente para mandar para a CPAD. Por isso ficou essa deficiência aí. Pois não, meu irmão? Os adolescentes eles são muito vulneráveis por todo esse contexto. Você falou que pessoas sentem dificuldade, né, em saber, tem essas carências bíblicas, teológicas, várias faixas etárias. Enquanto mais o adolescente, que ele é muito dependente de tudo. Ele pensa que ele é independente, mas ele não é. Ele sempre depende de alguém. Quando acontece alguma coisa difícil com ele, uma situação difícil, ele corre logo para quem pode suprir aquela necessidade dele, né? Então, isso é um ponto importante. Eu gostaria de saber do senhor como a gente pode fazer isso no âmbito de escola dominical. Né? Amanhã, porque eu vou continuar com o assunto hoje, com uma abordagem mais assim, geral, para a gente poder amanhã entrar no cerne da matéria. Tá bom? Uma coisa que está acontecendo, eu percebi em sala de aula, realmente eles procuram um fundamento. Só que existem muitos fundamentos, estruturas que se formam. Agora, eu tenho dentro de sala de aula, essas 4 salas, muitos alunos, são 8 professores, 4 salas de adolescentes por faixa etária. E agora, só que o que acontece? Pode acontecer nos dias de hoje o que está acontecendo na minha sala. Eu tenho o último estágio da sala de adolescentes. Na igreja? Na igreja. 2 adolescentes são gêmeas, elas não perdem uma escola dominical, porque elas são professoras da catequese da Igreja Observação da Igreja Católica. Elas vão lá aprender fundamentos, mas o que diferencia são princípios de Deus que a gente passa para eles. É o que está acontecendo nas famílias. As famílias estão muito preocupadas em educar, mas não passam princípios. Nós tivemos um problema na nossa estruturação. Eu tenho que terminar, gente, por causa da hora. Vocês têm que ir para o workshop, tem que terminar. Mas só um detalhe aqui. Nós tivemos um problema na nossa estruturação cristã ao longo do tempo, que nós valorizamos mais a forma do que o conteúdo. Nós valorizamos mais a prática do que o princípio que está por trás da prática. Então o que acontece na questão do fundamento? É que você aprendeu que isso aqui é pecado, mas isso aqui você não sabe lidar com o problema porque você não tem o princípio por trás. Você não tem o princípio, isso aqui é pecado, mas isso aqui não é. Aquilo ali é pecado, mas aquilo não é. Mas e o princípio? E o fundamento? Não é? Então, o que nós precisamos inverter em relação a adolescentes e à igreja é trabalhar menos os problemas, mas trabalhar nos fundamentos, né? Os princípios. E amanhã a gente entra no assunto. Eu gostaria de passar aqui 3 pontos para você anotar em relação ao que já tratamos ontem e ao que estamos procurando estabelecer aqui como linha mestra da matéria, da disciplina. Primeiro, o professor de adolescentes não pode ser meramente um especialista. Ontem nós nos reportamos a isso quando falamos das especialidades médicas, da dificuldade que muitas vezes encontramos quando precisamos submeter-nos a algum tipo de tratamento e precisamos aí frequentar 3, 4, 5, 6 consultórios diferentes, porque hoje a ênfase da medicina está nas especialidades. Inclusive recomenda-se a quem vai buscar tratamento médico pela primeira vez que procure o chamado generalista ou clínico geral, para que então ele faça o encaminhamento para a especialidade que ele entender será mais adequada para o seu caso. A primeira consulta deve ser feita ao generalista. Então, em relação à área pedagógica, mesmo no mundo secular, em que as pessoas lidam com matérias distintas, uns ensinam geografia, outros ensinam matemática, outros ensinam história, outros ensinam pedagogia, mas mesmo nesses casos, esses professores não podem meramente ser especialistas, eles têm de ter uma visão generalizada, porque hoje o aluno exige esse tipo de tratamento. Por exemplo, você é professor de geografia,
e você aplica uma prova de geografia e o aluno responde todas as questões corretamente. Só que responde com grafia errada. Responde usando concordância gramatical errada. Aí você diz assim: bem, eu sou professor de geografia, não de português, e eu não vou corrigir essas questões. Você, como professor, está errado. Você tem que corrigir e você tem que ter o mínimo de conhecimento daquelas questões mínimas, porque você vai estar ajudando esse seu aluno a ter esse conhecimento amplo e a corrigir-se naquela área que não é sua, mas de qualquer maneira existe uma interação, correto? Hoje não há como fugir, a interação é muito grande em razão da dinâmica do conhecimento. Então esse é o primeiro tópico. O professor de adolescentes, de modo geral também, ele tem que ter essa visão generalizada, principalmente em relação à Bíblia, porque a Bíblia trata de todos os assuntos relacionados ao homem. Então, se você é um professor de Bíblia para o adolescente, você tem que ter um mínimo de conhecimento de todas as áreas, principalmente em relação a esse grupo, a esse segmento, que é esse segmento, como eu disse ontem, aos nossos olhos, difícil, complicado, complexo, uma zona cinzenta, e às vezes nós pensamos que é o adolescente que é problemático, mas não é o adolescente que é problemático, nós que não estamos sabendo lidar com as suas necessidades, nós que não estamos sabendo lidar com as circunstâncias que cercam o adolescente. Segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui: o professor do adolescente, dentro dessa visão da interdisciplinaridade, não pode apenas deter-se ao ensino formal. O que é ensino formal? Ensino formal é aquele ensino que você vem para frente de uma mesa, tem um quadro de giz atrás, e tem alguns professores lá do mundo secular, principalmente do nível universitário, que ensinam exatamente dessa maneira. Eles põem lá os pontos, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, alguns leem os pontos, e você que se vire, né? Principalmente no nível universitário. A coisa mais complicada é quando você chega lá, porque os professores não dão a mínima bola. Passei o ponto, se você escreveu, se não escreveu, o problema seu, se vira, o aprendizado é seu, né? É uma espécie de construtivismo às avessas, não é? Não é o verdadeiro construtivismo, é construtivismo às avessas. Você tem que ter a capacidade, e isso aí já ficou bem claro aí na aula do pastor Davi, por isso eu não vou avançar nesse ponto, a capacidade de ser informal com seus alunos. Há uma diferença muito grande, por isso que as classes elas devem ser pequenas, não devem ser classes grandes. Há uma diferença muito grande, por exemplo, em eu ministrar para uma classe aqui, desse tamanho, ministrar para uma plenária como aquela de 1.200 pessoas, 1.300 pessoas. A diferença de comunicação, a diferença de forma, né, de você expor é grande. E há uma diferença muito grande daqui para uma classe de 20 alunos, 30 alunos. Então, no caso de uma classe adolescente, que não deve ser mais do que 20, 25 alunos, a informalidade do ensino ela deve prevalecer, porque esse é o caráter do adolescente hoje. Sem querer aqui fazer uso de comparações, mas se chegar para uma classe de adolescentes, eu saúdo os adolescentes esta tarde com a santíssima e gloriosa paz do Senhor Jesus. Já nesse primeiro contato, você construiu uma barreira de separação entre você e o seu aluno. Porque o adolescente não é formal. O adolescente de hoje, ele usa camiseta. Se duvidar, vai para a classe de bermuda. Certo ou errado? Certo. Boné. Virado. Como é que é? Virado para trás, né?
Esse é o adolescente de hoje. Na minha época não podia fazer isso, né? Mas, como eu disse ontem, na minha plenária, né? Você não pode trabalhar essas questões periféricas sem trabalhar os princípios que estão por trás. O adolescente de hoje é diferente da minha época. Na minha época, o pastor dizia uma coisa e simplesmente se aceitava. Podia até não ser verdade. Podia até ser uma heresia, podia até ser um exagero. Mas se aceitava pelo respeito à autoridade e também porque o conhecimento era extremamente limitado. Hoje não, hoje o conhecimento está democratizado e o jovem, o adolescente, ele quer saber por que eu não posso fazer isso, ou por que o senhor está me ensinando isso, ou por que eu tenho que me comportar dessa maneira. E a maneira de você tornar isso fácil é você se identificar com o adolescente, não é? Como o Senhor Jesus se identificou conosco. Vamos em frente. Terceiro, o professor de adolescentes, de modo geral, ele tem que ponderar uma coisa. Preste bem atenção nisso. Ele tem que levar em consideração aquilo que nós chamamos na área de psicologia de diversos níveis de inteligência. O que é que significa isso? Eu vou dar uma boa notícia para vocês hoje à tarde. Vocês querem ouvir? Amém. Não existe ninguém burro. Podem dizer amém? Amém. Existem níveis de inteligência diferentes. Ah, mas aquele garoto é burro, ele desmonta e não consegue montar. É porque a inteligência dele não é uma inteligência concreta. Existe a inteligência concreta, existe a inteligência abstrata. Pelo menos, vamos ficar com essas duas aí. O que é a inteligência concreta? Ela trabalha com coisas concretas. Não é? Ela pega um rádio, você vê uma criança às vezes de 2, 3 anos, você põe um rádio na mão dela, e de repente ela desmonta tudo. E você coça a cabeça, pronto, estragou meu rádio. No minuto seguinte, ela consegue montar tudo, colocar todas as peças nos lugares. Por quê? Porque ela tem uma inteligência concreta. Inteligência abstrata é aquele cidadão que gosta de fazer poesias, ou aquela menina que gosta de escrever sonetos, né, de pintar quadros. Ela fixa. Eu vi esses dias